Bom dia. Provérbios 10. Livro de Provérbios, capítulo 10. Provérbio de Salomão. O filho sábio alegra o coração do seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros que são fruto da desonestidade, de nada vale, mas a justiça a livra da morte. Nós estamos entrando agora numa fase aqui onde os provérbios são quase como versículos individuais, provérbios individuais, não como até agora nós estávamos vendo que era um contexto. Primeiro aqui ele fala que o filho sábio alegra o coração do seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Quando nós temos um filho desobediente, um filho que não respeita os pais, um filho mentiroso, um filho ou filha, né, que gosta de enganar, são respondões, é tristeza tanto do pai quanto da mãe. Agora, quando os nossos filhos, ou quando nós somos obedientes, somos bons filhos, fazemos aquilo que os nossos pais mandam, procuramos respeitá-los, procuramos amá-los, nós trazemos alegrias, tanto ao nosso pai quanto à nossa mãe. Da mesma forma, quando nós somos desobedientes e arrogantes, nós desagradamos a Deus. Quando nós vivemos de acordo com a palavra dele, nós trazemos alegria e, consequentemente, nós recebemos a recompensa maior. Os tesouros são fruto da desonestidade, nada vale, mas a justiça o livra da morte. Tudo aquilo que as pessoas conseguem através da desonestidade, de falcatrua, de estelionato, de roubo, isso traz morte para ele. Isso traz sofrimento, isso traz desgosto, não vale nada, porque vai conduzi-lo à morte. São muitas pessoas que todos nós conhecemos que se enriqueceram às custas de outros. Pessoas que vivem dando golpes, e mais, pessoas que dão golpes aos seus próprios familiares, questão de herança, e outros. Pessoas que se julgam mais espertas do que as outras. Inclusive nós brasileiros temos a má fama de ser espertinhos, de sempre dar um jeitinho em tudo. Mas tudo que nós conseguimos de maneira errada não vale nada. Serve somente para nos conduzir ao sofrimento e à morte. O Senhor não permite que o justo venha passar fome, mas abate a ambição dos ímpios. A palavra de Deus fala que nunca viu o justo mendigar um pão. Nós estamos falando de pão, de alimento. Nós estamos falando, que tem que ter carro, mansões, que tem que ter isso, aquilo, não. Filho de Deus, aquele que vive em conformidade com a palavra de Deus, o seu alimento tem. Não, pastor, mas eu sirvo de acordo com a vontade de Deus. Tem 3 meses que eu não como carne, um belo de um bife. Eu só estou comendo arroz e feijão, glória a Deus, o pão do céu não tem faltado. Eu só como ovo, glória a Deus, o alimento do Senhor não tem faltado. O Senhor promete, Ele garante o sustento. Ele não está em nenhum momento, Ele falou, vou lhe dar isso, vou lhe dar aquilo. Isso pode dar, mas é diferente daquilo que nós esperamos.
As mãos preguiçosas empobrecem o ser humano, porém as mãos laboriosas lhe produzem riqueza. O preguiçoso, ele não vai a lugar algum. Não adianta, se nós queremos conseguir ter alguma coisa na vida, nós temos que trabalhar, nós temos que lutar. É o nosso dever acordar cedo, ir para o nosso trabalho, não importa qual seja o trabalho, todo trabalho honesto é honrado. Não importa se é um gari, não importa se é um doutor, se é um médico, não importa se é um político, se for honesto, um trabalho honesto, ele trabalhando de maneira honesta, ele vence. Mas o preguiçoso, aquele que não quer trabalhar, que ele gosta de dormir até tarde, tem preguiça disso, daquilo, não vai a lugar algum. Aquele ou aquela que fala que vai trabalhar, mas vai para o trabalho, quer enrolar, enganar, vive no banheiro, vive no telefone, vive escondendo, vive saindo mais cedo, vive saindo mais tarde, vive sempre apresentando atestados. Preguiça. Não vai a lugar algum. Nós temos que trabalhar. Jesus disse assim, olha, o meu pai, está referindo a Deus, meu pai trabalha até agora e eu também. Ele disse, Deus trabalha e eu, Jesus, trabalho também. Então nós temos que trabalhar. Foi para isto que nós fomos criados, nós temos que cuidar da terra, nós temos que crescer. Não podemos ser preguiçosos, não podemos ser omissos, mas temos que fazer o que o Senhor nos manda. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Não, você, na época certa de você colher, ou na época certa de você trabalhar, você não trabalha. Você vai passar fome, você vai passar necessidade, você vai ter problema. Você não trabalha no momento que deve trabalhar, as contas vão vir, as contas vão vencer e você não vai ter dinheiro para pagar, você vai ser envergonhado. Você vai precisar de dinheiro para comprar alimento ou pagar suas contas, você não vai ter. Se tiver filhos, seus filhos vão pedir o pão, o alimento, você não vai ter para dar. E não adianta falar que é maldição de Deus, não é que Deus esqueceu, não, por causa da sua preguiça. Não importa se é homem ou se é mulher, não. Ficam, às vezes, casais jogando a culpa um pro outro. Ah, não, minha mulher que tem que fazer. A mulher fala, não, meu marido tem que fazer. Nenhum dos dois trabalha. Conclusão, os dois são omissos ali e vem a necessidade dentro de casa. Então, independente de qualquer coisa, nós temos que trabalhar, nós temos que produzir, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Sobre a cabeça dos justos, a bênção, mas na boca dos perversos reside a brutalidade. A cabeça das pessoas que vivem de acordo com a palavra de Deus, existe bênção, recebe bênção, as bênçãos do Senhor, as bênçãos que cuida, as bênçãos, não as pessoas imaginam, a não ser abençoado por Deus, eu ter isso, aquilo, mais aquilo outro, um monte de coisa, não tem nada a ver. Ser abençoado pelo Senhor é nós vivermos em conformidade com a sua palavra, é nós praticarmos a sua palavra. Sobre nossa cabeça tem bênção. Mas quem não vive de acordo com a palavra do Senhor vive no nervosismo, na brutalidade, na arrogância, na soberba. E esses fatalmente nós sabemos o destino deles. A memória do justo é abençoada, mas o nome do perverso cai em podridão. Todos nós vamos partir daqui. Quando é uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa bem, as pessoas lembram, se referem a ele como uma boa pessoa. Fulano era uma mulher justa, era uma mulher honesta, ela faleceu, mas era uma santa mulher de Deus. Fulano era um homem de Deus, era um homem justo, era um homem honesto. Sempre nós vamos ter boas recordações. Não, fulano fazia coisas boas, fulano fazia.
Mas quando é um injusto que morre, as pessoas sempre vão falar, não, fulano morreu, mas ele era um crápula. Fulano morreu e com certeza ele foi para o inferno, nós sabemos que não valia nada, ele era um desonesto, ele era um mentiroso. Então, até na morte, ele traz sofrimento para as pessoas, porque os seus parentes, os seus pessoas ligadas a ele, mesmo sabendo que o que as pessoas falam é verdade, magoa quando nós ouvimos alguém falar de um parente nosso, de alguém, mesmo sabendo que é verdade. Se um parente nosso faleceu, mas ele era um injusto mesmo, e alguém fala isso, nos incomoda. Então, com as pessoas injustas, até na morte, elas trazem sofrimento para os outros. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem arruinar-se. Quem é sábio, nós sabemos que a sabedoria vem do Senhor, sabemos que o princípio da sabedoria é a obediência a Deus, e quando nós somos sábios, nós aceitamos o mandamento de Deus, nós vivemos a palavra de Deus, e isto é que nos torna sábios. É a palavra de Deus. Quem caminha com integridade, ou seja, quem é íntegro no viver, a pessoa reta, com integridade, anda em segurança. Mas quem segue por trilhas tortuosas será descoberto. Quem é íntegro, quem vive o que é certo, pratica a verdade, vive a justiça, vive bem. Mas quem vive de maneira desonesta, ou seja, esse vive nas trevas. O que é trevas? Quem vive na mentira está em trevas. Por que trevas? Mentira o quê? É esconder a verdade. Tentar esconder a verdade, só que não consegue. A verdade virá clara. Um dia mais cedo ou mais tarde a verdade virá. Então, as trevas vão se acabar. Então, a luz chega e mostra as trevas. Aí vão saber, falou, opa, a pessoa fica mal. Então, quando nós fazemos o que é certo, o que é correto, nós vivemos bem. Mas quando nós praticamos a palavra de Deus, quando nós vivemos na mentira, no erro, na brutalidade, no engano, nos crimes, mais cedo ou mais tarde vai ser descoberto. São caminhos tortuosos. E esse caminho tortuoso o conduz à morte. Aquele que se comunica com olhares maliciosos provoca infelicidades, assim como a boca do insensato o leva à destruição. Tem pessoas que basta nós olharmos para elas, nós vemos, tem tanto homens quanto mulheres, olha para o sexo oposto de uma maneira que você vê até uma maneira indecente, uma maneira imoral. Tem homens que olham para a mulher, já parece que despede com os olhos. Ou mulheres também despedem o homem com os olhos. Ou outro, homens olham, pessoas, tanto homem quanto mulher, olham para outro com desprezo, com aquele olhar de superioridade. Outros olham com olhares de maldade. Não entende, a pessoa nunca viu, nunca fez nada, que a pessoa está olhando, parece com certo ódio, com certa raiva. São olhares maliciosos, olhares de maldade. E são olhares que geralmente por trás disso tem uma ação do nosso adversário. Eu já tive pessoas que eu me deparei com pessoas que tinham um olhar estranho, até que me assustava, como se fosse um olhar superior, um olhar snob. Eu sabia que aquilo era uma ação maligna. Prova tal, tempos depois, esta pessoa necessitou da nossa ajuda. Nós tivemos um trabalho muito sério para libertá-la, e ao longo dos anos se libertou e mudou a vida dela.
Então temos que tomar cuidado com nossos olhos, esses olhares maliciosos que levam à destruição. Os lábios do justo são fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. Quem pratica a justiça vive de acordo com a justiça de Deus, só vai falar de acordo com a palavra de Deus. Porque se você vive a justiça de Deus, você pratica o evangelho de Jesus, você tem Jesus, você vai falar aquilo que Jesus falaria. Você não vai amaldiçoar ninguém, ao contrário, você vai ajudar, você vai socorrer, você vai orar, você vai interceder, você vai clamar pela vida do outro, você vai dar bons conselhos. Você vai viver isto. Agora, quem é ímpio só vai dar maus conselhos, vai instigar a vingança, trazer morte, separação e destruição. Então nós temos que ver para que está sendo usado nossos lábios, qual a finalidade da nossa boca. Se nós estamos sendo pessoas agindo de maneira ímpia ou de maneira justa. O ódio provoca contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O ódio faz com que as pessoas se destroem uma outra, se destrói a si mesma. Eu digo sempre que o ódio destrói muito mais aquela pessoa que está odiando do que a outra. Porque se eu tenho ódio de alguma pessoa, às vezes a pessoa nem sabe que eu tenho esse ódio por ela, ou sabe ou não. Mas eu fico remoendo. Eu falo remoendo igual gado, igual boi, porque o boi se alimenta durante o dia ali no pasto, no capim, e à noite ele volta aqui, ele fica remoendo. Você pode ver, à noite ele passa no boi, ele está deitado ali, está remoendo, digamos, mastigando, traz à tona para mastigar. Então as pessoas ficam remoendo. Quem tem ódio vive naquele sofrimento, naquela prisão. E muitas das vezes aquele objeto, aquela pessoa que é objeto de ódio, ele não está nem aí, não sabe nada, está vivendo a vida. Então o ódio faz muito maior mal para quem odeia do que para o outro lado. Mas o ódio traz a morte, desavenças, separações, destruição, traz violência. Mas o amor de Deus cobre transgressões. Porque quando você ama, de acordo com a palavra de Deus, você chama as pessoas ao arrependimento, você ensina a verdade, você mostra o caminho da justiça. E as pessoas mudam, as pessoas se convertem, as pessoas se transformam. Isto é o amor de Deus. Nos lábios do prudente se encontra sabedoria, mas a vara da repreensão é para as costas do desajuizado. Aquele que é prudente, aquele que é sábio, né, aquele que tem sabedoria, ele vive de acordo com a palavra de Deus. Seus sofrimentos são menores. Mas quem não vive de acordo com a palavra de Deus, que é desajuizado, esse negócio aí mesmo, ele vive em sofrimento. É a mesma forma que uma criança, um filho nosso, quando ele erra, teima em desobedecer e fazer o que é errado, leva chineladas. Se não leva, nós colocamos de castigo, nós tomamos, proibimos ele fazer uma série de coisas, isso em virtude da desobediência. Da mesma forma Deus fala com nós. Quando nós estamos em desobediência, nós pagamos por isso. Nos lábios do prudente se encontra sabedoria, mas a vara é repressão para as costas do desajuizado. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca dos nécios é um atalho para a ruína. Quando você é sábio, cada vez mais você aprende, você adquire mais sabedoria, você procura conhecer mais, você vive sábio está em um constante aprendizado. Você sabe, você não cansa. Hoje eu aprendi isso, mas eu quero aprender mais e mais e mais. É sabedoria, cada vez mais sabedoria. É você se enchendo.
Mas aquele que não quer saber de nada, está preocupado com me divertir, em viver assim, viver de qualquer jeito, está caminhando para a ruína, está caminhando para a derrota. Os bens dos ricos são sua cidade fortificada, mas a pobreza é a humilhação dos pobres. Pessoas ricas acham que o que eles são é aquilo que tem. Quantas pessoas... na verdade, é referência, né? Hoje, por exemplo, quando as pessoas se referem, por exemplo, a um Bill Gates, né? Ele se refere que ao dinheiro, à fortuna que ele tem. Não, ele tem isso. Fulano de tal tem... fulano tem não sei quantos bilhões e milhões de dólares, bilhões de reais. Então, o patrimônio dele, a vida dele é aquilo ali. Então, só que não entende que aquilo ali é só o mundo dele aqui. O galardão dele só está recebendo aqui. Depois nada mais. Depois tem toda uma eternidade para sofrer. Mas aquele que é pobre, mas vive de acordo com a palavra de Deus, os bens dele, é a própria pobreza. É a própria pobreza. A pobreza não é maldição. A pobreza, às vezes, é bênção. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe que às vezes nós nos dermos riqueza, nós podemos fazer bobagem e nos afastarmos dele. O salário do justo lhe proporciona uma vida feliz, mas as rendas do perverso conduzem ao castigo. Se você é justo, você vive de acordo com a palavra de Deus, você pode receber um salário pequeno, mas o seu salário é bênção na sua vida, você está com as suas contas todo em dia, na sua casa existe paz, você não tem dívida, não existe cobrador na sua porta. Mas aquele que é insensato ganha 10, 20, 50 vezes mais. Está cheio de dívidas, cheio de problemas, cheio de doenças, cheio de cobradores à porta, cheio de falta de paz, tem tudo. Só não tem a paz do Senhor nas suas casas. Quem recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha-se aos outros. Quem obedece a palavra, quem aceita conselho, quem pratica a palavra de Deus, quem quando é disciplinado aceita a disciplina. Esse conhece o caminho da vida, conhece Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas quem rejeita, além de caminhar para a destruição, também conduz outros através dos seus exemplos, através das suas palavras. Quem esconde o ódio tem lábios falsos, quem espalha calúnia é insensato. Quem tem ódio, nós falamos agora há pouco tempo, são pessoas escondem. Quantas vezes nós vemos isso? Pessoas têm ódio de uma outra, mas não declara. Ali ao lado dela, não, fulana, tá tudo bem, eu gosto. Mas por dentro tá remoendo aquele ódio, aquela raiva, né? E às vezes ainda faz calúnia, fofoca, mentira a respeito do outro. Isso conduz à morte, à destruição. Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente. Mas quem sabe controlar a língua é prudente. Quem fala demais, tem pessoa que gosta de falar demais, fala de tudo e de todos. Fala bobagem. Acaba errando. Acaba pecando. O pecado está presente. Mas quando você aprende a controlar a língua e falar somente o que deve, você é uma pessoa prudente. A língua dos justos é prata da melhor qualidade, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos alimentam muitas pessoas, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Quando você fala, você é uma pessoa sábia, você vive, fala de acordo com a palavra de Deus. Você se alimenta, dá bons conselhos, boas orientações, as pessoas vivem por isso. Pelo que você fala, pelo que você ensina. Mas
A palavra do justo alimenta, mas os sensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. As pessoas pensam, traduzem esse versículo de maneira errada, na bênção do Senhor que é riqueza não tradução. Quando Deus é Deus que está nos abençoando, a bênção dele não traz sofrimento. Eu já tenho citado exemplo, por exemplo, pessoas falam, não, eu preciso de um carro, vou e compro um carro ali em 70 pagamentos, sem entrada, sem condições de pagar. Não foi Deus que abençoou. Não foi Deus que abençoou. Aí a pessoa tem um sofrimento para pagar, um desespero para pagar, às vezes não consegue pagar as prestações, o carro é recolhido, a pessoa fica com o nome sujo. Cadê a bênção do Senhor? Não vou amar não, porque não foi bênção do Senhor. Não, eu preciso ter minha casa, eu tenho que ter minha casa, eu vou fazer um desespero, eu vendo isso, vendo aquilo, dou uma entrada, financio o resto pela caixa, depois não consegue pagar as prestações. Acaba aquele imóvel na leilão. Não foi bênção do Senhor. A bênção do Senhor produz riqueza e não produz sofrimento algum. O que é a bênção do Senhor? Eu preciso de uma caneta. Eu não vou fazer esforço para comprar. Eu vou conseguir comprar essa caneta no valor integral, sem dever. Eu preciso de um carrinho para me locomover alguma coisa. O que é a bênção do Senhor? Eu vou conseguir comprar esse veículo, vou conseguir ter esse veículo, receber de alguma maneira, sem acumular dívida, sem fazer nada que venha trazer consequências difíceis, malignas para a minha vida. Então, isso é bênção do Senhor. Não, Deus me abençoou, me deu um terno novo. Eu estou devendo, comprei aquele terno ali em quantos pagamentos? Eu estourei cartão, estourei tudo, depois não vou ter condição de pagar. Isso não é bênção do Senhor. A bênção do Senhor é aquela que nos traz paz. Não, eu tenho, mas eu sei que isso aí não me trouxe problema. Então está trazendo problema, não é bênção do Senhor. Para o insensato, praticar iniquidade é um divertimento, mas o ser humano verdadeiramente inteligente deleita-se na sabedoria. Aquilo que teme o ímpio, isso mesmo lhe acontecerá. O que os justos esperam lhe será concedido. O ímpio tem medo, não pode me acontecer isso, pode acontecer, eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo. Vai acontecer. Vai acontecer. Mas o que o justo, aquele que vive de acordo com a palavra de Deus, espera, as graças, as bênçãos do Senhor, com certeza acontecerá também. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo permanecerá firme para sempre. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o supervisionam. Temor do Senhor prolonga os dias da nossa existência, mas o tempo de vida dos perversos será abreviado. Os perversos vivem pouco. E hoje eu fico observando, basta nós observarmos, pelas reportagens, nas páginas policiais, nós estamos vendo uma juventude ser destruída. Envolvido com crimes, com roubo, com assalto, com drogas. Essas pessoas não estão passando de 20 e poucos anos, estão morrendo tudo antes. O objetivo do justo será concluído com alegria, mas as ambições dos ímpios darão em nada. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros. Entretanto, será a destruição de todos que praticam o mal. O caminho do Senhor é o nosso refúgio, quando nós procuramos viver, abrigar nele, abrigar na rocha, abrigar na fortaleza. Agora os ímpios, este mesmo caminho os destrói. Jesus é a rocha, a palavra de Deus fala. Aquela rocha, quando cai sobre alguém, a destrói. Se nós permitirmos, nós vivermos na iniquidade, nós seremos destruídos. Os justos jamais serão definitivamente abalados, mas os ímpios pouco permanecerão na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios justos sabem como falar agradavelmente. Entretanto, a boca dos ímpios só tagarela perversidade. Quem é justo fala de acordo com a justiça de Deus, fala de acordo com a palavra de Deus.
Agora, quem é do mundo fala qualquer coisa. E essas qualquer coisa os conduz à morte. Nós lemos aqui hoje somente o capítulo 10 do livro de Provérbios. Amanhã nós estaremos lendo o capítulo 11. As dúvidas, a resposta, nós encontramos tudo na Bíblia. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.